Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais. E na live de hoje eu convidei uma queridíssima amiga chamada Ale Araújo. E hoje o tema da nossa live será o poder dos mapas mentais. Ah, peraí, eu coloquei da vida sistêmica? Não, não é essa, não é, esse daqui. Ah, aquelas. Eu fui copiar e colar. Não, a gente escolheu aqui o poder dos mapas mentais para aqui terapia familiar. Aqui, familiar. Ah, agora sim. O poder dos mapas mentais na terapia familiar. Agora eu tô com o tema correto. Agora sim eu posso fixar. Olá, minha convidada já está aqui. Olha, querida, também está. Nós já fizemos uma live juntas sobre diálogo interno. Dá uma olhadinha aqui no meu IGTV para acompanhar. Olá! Cheguei! Eu estava aqui mandando umas mensagens aqui. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Aproveite as pessoas aí que tá aí vendo a gente, Isso, já manda para poder aproveitar e pegar esse conteúdo todo desde o comecinho, né, Alice? Como é que você isso tá, meu mesmo. amor? Ai, que saudades! Tudo Tá bem? tudo Acho que é a ótimo, nossa tudo. primeira live juntas, não é? É a primeira. Poxa, E tanto tempo que a gente olha, se conhece, não é? nossa, faz tempo, hein? Faz bastante Desde tempo, muito tempo. Deixa eu só faz ajeitar aqui. tempo. Isso. Ah, boa Peraí, noite. Ai, que legal. Tô vendo alunas aqui também. Sejam todas estou bem-vindas. chegando. Lucieva, Heloísa, seja bem-vinda. Nossa, eu vou pedir desculpas que eu não vou conseguir cumprimentar todo mundo, mas assim, sintam-se todos acolhidos, acolhidas, boas-vindas para a audiência da Ale Araújo, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Liz Kimura. Eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais, então eu tenho alguns mapas mentais aqui ao meu redor. E nossa, conheci a Ale. Bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para você se apresentar para a minha audiência. E aí a gente conversa como que a gente se conheceu, vamos Tá entrar no bom, nosso tema tá também. Ah, joia. meu Deus do céu. Não, olha o que que é fazer uma live com uma maquiadora profissional Ah, visagista. Meu Deus do céu. Eu tô assim a é, é, dever. eu até fiz uma brincadeira antes de entrar. Eu fiz uma maquiagem, fazia tempo que eu não me maquiava, né? Por conta da pandemia. Eu falei, eu acho que eu vou brincar hoje, já que eu vou ter uma convidada. Vou ser convidada, uma pessoa tão especial, e eu vou me maquiar. Mas eu sou a Nossa, Léa Araújo, né? Sou visagista, sou formada, a minha primeira formação foi visagismo. Eu trabalhei com visagismo durante mais ou menos uns 10, 15 anos da minha vida. E daí, dada a hora, eu resolvi ser terapeuta. Até porque eu transformei o meu visagismo em uma terapia, né, Liz? Você acha que participou disso, onde eu desenvolvi a psicoterapeuta, né? Aliás, o visagismo psicofacial, depois virou psicovisagismo, enfim. E também criei a terapia capilar, de queda capilar no processo, tudo. Então, assim, a terapia, essa palavra, essa coisa de ajuda, ela sempre teve na minha vida. Até que eu comecei a me desenvolver realmente como terapeuta, baseado já em alguns estudos que eu vinha fazendo para o meu autoconhecimento, que foi a constelação familiar e algumas outras coisas. Aí a hipnose chegou na minha vida. Enfim, eu me tornei terapeuta e hoje eu já atuo há mais ou menos aí uns 4, 5 anos somente, praticamente mais com terapia do que com a beleza. E o ano passado eu acabei encerrando lá o salão, tudo, né? Fiz realmente essa transição definitiva, né, no meio da pandemia, e que foi muito importante porque além de eu poder estar protegida, né, eu pude ajudar muitas pessoas. Tive que fazer esse desmame, né, da coisa do pessoal, que era muito importante para mim. E aí comecei a atender online e também abri uma outra perspectiva, né?
E foi isso, essa sou eu aí que estou aí nessa pegada de ajudar, né, de entregar uma ferramenta de autoconhecimento para as pessoas, né, e que é muito importante. E você me ajudou muito, você sabe disso, né, com o seu trabalho maravilhoso dos mapas mentais, e que eu, inclusive, uso como uma das indicações nos meus processos, acho que eu já te falei sobre isso, que ajuda, né, a clarear essa mente que a gente tem, que a gente não conhece, né, Liz? Que loucura. Que legal, que legal. Aí, antes da gente, assim, mergulhar no assunto, eu tenho aqui os meus protocolos de lives, então eu quero tirar uma foto para, na hora que terminar a live, eu vou salvar essa live, né? E aí a gente ter uma capa para divulgar a live, porque assim, ou eu, né, eu normalmente saio com o olho fechado, né? Ou assim, com a boca aberta, com a cara Ah, torta. Então, eu vou pedir um sorriso e vamos fazer X. E aproveitar aqui para as pessoas, né? Quem puder, aqui embaixo a gente tem um aviãozinho em que você pode compartilhar essa live com seus contatos, com seus amigos. isso. Então, quando a gente trabalha com as lives aqui, só um instantinho. Não, é que senão pode acabar a bateria durante a minha live. A gente está aqui brigando competindo pelo carregador. Eu falei, depois da live eu empresto o carregador. Ai, porque senão só faltava essa, né? Cair a live Cai a live no meio do caminho. sem bateria. Então, eu vou deixar aqui os comentários liberados, Ai, a mas Tereza quem quiser entrou aí, fazer minha amiga. pergunta, Pessoal, sejam bem-vindos aí. Ai, que legal. aí quem quiser fazer pergunta, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, que aí você pode digitar a sua pergunta e essa pergunta fica na tela, porque eu, assim, né, tenho um monte de coisa para falar, e aí eu lembro que, assim, apareceu uma pergunta e eu li, aí a ideia me levou para outra ideia, e daqui a pouco a pessoa perguntou de novo. Eu não respondi a Eu pergunta, vou né? até fazer aqui um rascunho de um pequeno mapa mental aqui para qualquer coisa, né, a gente não esquecer. Verdade. Que delícia, Ah, Liz. mas conta um pouquinho, Ale, o que que significa visagismo para quem nunca ouviu falar? Hoje, na verdade, Liz, eu não trabalho, eu sou formada em visagismo, mas o meu trabalho mesmo agora é a terapia integral sistêmica, tá? Hum, Que ela é totalmente, eu acabo no fim, assim, o visagismo, ele entra muito mais como uma ferramenta minha hoje, para eu fazer uma análise se essa pessoa está compatível com tudo aquilo que ela expressa, né? Ela acaba sendo uma coisa meio subjetiva e geralmente, você sabe, como eu sou nos processos, porque hoje, como a terapia, ela geralmente são 6 sessões, eu levo a pessoa no final, quando a pessoa termina, eu falo, olha, você quer. Como é que você mudou dentro? Você mudou dentro? Mudei. Você quer dar uma atualizada nessa. Porque algumas pessoas às vezes me procuram para o profissional, algumas me procuram para o relacionamento, né? Apesar de que a maioria me procura para resolver questões familiares. Por isso até que eu quis colocar a questão familiar. Porque a terapia integral sistêmica, ela vai ver o indivíduo como um todo, né? E aí, a partir desse olhar, que eu levo esse indivíduo a se olhar. Então, ele vai olhar para a família, ele vai olhar para questões sistêmicas, ele vai olhar para traumas, ele vai olhar para questões comportamentais, de crenças, né? Algumas situações que ele, de repente, tem para se desenvolver mesmo, e medos, né? Porque às vezes não é nem trauma, é um medo que ele criou por uma crença ou por alguma coisa que aconteceu ali na infância, né? E aí eu uso todas essas ferramentas, eu uso muito também a análise corporal haitiana, né? Que vai ver o formato do corpo e vai dizer
como é que esse corpo foi formado, lá na barriguinha da mãe, como é que tudo isso foi. Então, não tem como a pessoa chegar a ter uma cliente minha que ela fala, não tem como mentir, né, Lê? Para nós mesmos. Aliás, eu posso Verdade. até mentir para mim, mas eu não consigo mais mentir para você. Né? E aí é nesse lugar que eu levo as pessoas. Né? E dentro deste lugar, eu vejo a terapia como um aprendizado. Por isso que é muito Hum, importante para mim algumas ferramentas como o mapa mental. Porque isso vai dar a possibilidade da pessoa realmente aprender quem ela é. Porque, na verdade, eu tive que aprender quem eu sou. hum. E Entende? esse autoconhecimento, acho que é o maior segredo do sucesso, né? É. Então, enquanto a gente atua de maneira inconsciente, você fica patinando, né? Parece assim, você não consegue evoluir. Então, e é um trabalho contínuo, né? É uma jornada que não tem fim, né? É, Cada vez você vai descobrindo novas coisas e aí você vai se melhorando e continua nessa jornada e vai evoluindo. Então, eu acho lindo. Nossa, parabéns. Exatamente, exatamente. E a grande chave de tudo isso é a evolução, né? Hum, E essa evolução, ela não tem limite e ela não tem, e ela não precisa ser tão alta, tão grande, assim, tipo, eu tenho que evoluir até chegar. Não, não é isso. É evoluir para a vida mesmo. É evoluir para a nossa consciência de quem somos nós. Né? E a gente está passando aí por essa pandemia e por tudo que está acontecendo, e a gente está percebendo que a vida ela tem um recado para nos dar. Você percebe isso, assim, que, sim. né, que tem um recado aí, uma informação muito importante que a gente precisa é, olhar para ela, né? E que acho que a grande questão é o que eu vim fazer aqui, né? Hum, E hum. para mim a grande resposta é eu vim viver muito bem, né? E é incrível assim, que tem coisas que se repetem na nossa vida, né? Aí o que Uhum. que eu percebi? Eu lembro na época que eu era novinha, eu acho que é, eu estava na faculdade já. E aí eu percebi, falei, ué, mas isso de novo? Sabe quando você coça a cabeça e fica? Não, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda, né? E é bem isso, né? Quando a lição não é aprendida, você repete, né? Isso. O que na escola a gente chamava, né, de repetidiano, na vida você repete tipo, aquelas mesmas circunstâncias aparecem e você fala, de novo isso? Não é possível. O que que eu não aprendi ainda O que você disso não aprendeu. daqui? E aí, o que você faz? Gente, sejam bem-vindas aí, pessoal. E o que você faz para você não repetir de ano, né, Liz? Que eu acho que essa é a grande questão. Primeiro, você acolhe aquilo que você está olhando e fala, cara, de novo. Primeiro, você acolhe. Depois, você coloca uma luz ali, uma luz de consciência e aprende com aquilo. E a sistêmica, né? Olhar a vida através do olhar da constelação familiar sistêmica, para quem não conhece a constelação familiar sistêmica, ela é uma leitura do Bert Hellinger, que estudou através, inclusive, de uma das maiores psicologias, de uma das maiores teorias da psicologia, que é transpessoal, né? Ele vem, o Bert não tirou isso do nada, ele vem por ali, por esse caminho, né? E, Uhum. e aí ele estudou muito e ele trouxe isso muito pautado em um processo muito empírico também, de muitos anos de atendendo dessa forma, né, trabalhando dessa forma, que ele pautou em três leis, que se você olhar para a sua vida dessa forma, né, que é as três, eles chamam de três ordens do amor, que eu já vou falar já rapidinho, mas se você olhar para a sua vida desta forma, nossa, você transforma a sua vida. Porque você começa a olhar tudo com muita leveza, né? Só que antes disso, você precisa fazer um caminho para dentro. A especialista em mapas mentais, a Fran está falando aqui, a Heloísa. E é que eu estou dando uma olhadinha, que se o pessoal estiver fazendo alguma pergunta, né, pode ficar à vontade que a gente vai perguntando. Eu gosto muito de falar, assim, sabe, Liz, quando eu faço live assim,
que assim, as pessoas podem, de repente, se tiver alguma questão para resolver na vida, que é bem que precisa carakunchar assim bastante, pode colocar aqui para mim que eu ajudo, tá? Com o maior prazer do mundo. Pode colocar a pergunta aí. E aí, falando sobre as 3 ordens do amor, uma das principais, uma primeira, eu gosto de falar, a primeira é a lei do dar e receber. A lei do dar e receber você tem que dar e receber em equilíbrio. Tudo aquilo na sua vida. A única situação na vida que você não vai ter como retribuir aquilo que você recebeu é aquilo que você ganhou dos seus pais, que é a vida. Né? Porque os nossos pais não vão conseguir, a gente não vai conseguir devolver a vida para eles. E tá tudo bem. Essa é a parte deles. A gente só vai conseguir agradecer eles fazendo uma coisa muito bonita com a nossa vida, né? Aí, você já olhando para isso, você já fala, cara, então eu vim aqui para fazer uma coisa bonita com a minha vida, então eu preciso correr, né? Eu preciso agir. A outra lei é a lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro tem não é que ele tem importância, ele tem uma como que eu posso falar a palavra? Prioridade? Não é prioridade também. Ele tem uma preferência. Ele tem porque a prioridade vem para quem vem depois, para as crianças, para quem estão na frente. Olha que engraçado. Como a lei da hierarquia. A preferência é no sentido de que aquele que veio antes, ele sabe e ele tem que ser respeitado e tem que ser honrado nas suas escolhas, né? O que vem depois é muito importante, porque é ele que continua dando continuidade para a vida. Entende? Então, as crianças e até nós somos importantes. Só que a gente tem sempre que dar o lugar para o que vieram antes. O lugar de você sabe mais que eu sou menor que você. Né? Entende? Esse grande, pequeno. Isso, é neste lugar, né? E a gente tem que tomar um cuidado, porque nós, ocidentais, principalmente, temos a mania de acreditar que quando os velhinhos ficam mais velhos, não sabem mais de nada, e a gente tem que ir lá e mandar nele, né? E no que mais aparece no consultório, né? Nos atendimentos, é isso. Mas eu preciso cuidar do meu pai. Não, você não precisa cuidar de nada. Teu pai que se cuida. Às vezes a pessoa tem 80 anos, mas ele tá... Não, ele sabe. Mas uma coisa que é muito interessante, às vezes acontece. Mas eu fui da minha mãe, a casa dela não está bem arrumada, não está do jeito. Ela faz aquilo que ela dá conta, do jeito dela agora, respeita ela, ajuda, né? E não é nem ajuda a palavra, sabe? Uma palavra que eu gosto muito de mudar isso também quando a gente está atendendo é falar para as pessoas: auxilia a mamãe e o papai no que ele precisa. Mas não vai querer ajudar e nem querer. Às vezes você quer ajudar, você vai atrapalhar a vida deles. Deixa eles lá, vivendo a vida deles do jeito que eles querem. Né? E aí a terceira lei é a lei do pertencimento. Todo mundo pertence. Todo mundo tem que estar no seu sistema. Então, às vezes, tem lá um tio que, de repente, enchia a cara e ninguém lembra dele. Aí aconteceu uma fatalidade na vida dele, todo mundo excluiu, ninguém mais fala dessa vida. Às vezes, ele aparece nesse sistema através até de alguma doença, de alguma outra situação. E quando a gente fala essas coisas, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas a constelação familiar ela tem a ver com coisa espiritual, com alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que nós somos nós vivemos num campo energético, né? E é tudo um processo fenomenológico, onde os fenômenos que acontecem na nossa vida é que vão dando sentido a tudo aquilo que a gente vai vivendo. Então, por exemplo, vamos dizer hoje, eu estava pensando vou falar de um processo desse entre nós duas aqui. Eu estava pensando em você há uma semana, né? Esses dias aí. Uau. É verdade. Pensando em você, falei, nossa, eu preciso falar com a Lisa, não sei o que. Aí, de repente, a gente conversou e aí, de repente, a gente está aqui agora. Isso é um processo.
Por quê? Porque a minha consciência, ela se liga energeticamente ao mundo, acaba se ligando e você, de repente, me chamou tal, e a gente conversa, e aí acontecem as coisas, entendeu? É, e acontece isso também na nossa vida, e acontece nas nossas células. Aquilo que eu herdei dos meus pais não é só o biológico deles, é a história familiar deles. São os traumas deles, são as faltas que tiveram, tudo aquilo que veio antes, a gente herda, né? Então a sistêmica ela acaba entrando na nossa vida de várias formas, né? Através das doenças, através de processos que não foram bem resolvidos. E às vezes a gente está ali presa, como você falou lá na live, né? No comecinho lá. Ai, mas às vezes se repete, se repete. Então se repete porque tem alguma coisa que precisa ser olhado, né? Então, uma das principais bases da minha terapia é a constelação sistêmica, né? Só que ela não, eu olho para ela como um instrumento, né? Não como uma coisa tipo que eu posso te explicar, como eu posso te falar, aquela coisa que é e não tem outra verdade. Não, a verdade de cada ser humano é única, né? Nós somos complexos demais. Nós temos um ego que foi construído ali e tem a sua própria verdade e que às vezes precisa, inclusive, ser desconstruída no processo de autoconhecimento para a gente poder até olhar para algumas coisas. É bem interessante, assim, quando a gente olha e se abre para a vida dessa forma. É como assim, esvaziar a xícara para encher de Exatamente. novo, né? Exatamente. Então, a gente tem muita coisa que a gente precisa desaprender para reaprender. É. E como o nosso tema aqui, né, esse poder dos mapas mentais na terapia familiar, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é mapas mentais. E antes disso, olha, temos uma pergunta. Heloísa pergunta, mas Ale, o ambiente desorganizado não tem influência no bem-estar? Não é uma questão energética? Sim, também. Também, bem interessante o que você está perguntando. Na verdade, o ambiente, né, é aquilo que é você. Quando a sua casa está bagunçada, né, a sua vida geralmente está bagunçada. E aí a gente pode dizer que não é nenhuma energia dessa energia que talvez você possa estar querendo dizer, uma energia que vem de fora. Não, é da gente mesmo, é do próprio sistema que a gente tem, né? E aí a questão da organização da nossa mente, a organização dos mapas mentais, de uma forma de você poder corrigir aquilo que você precisa fazer, né? E que nem, por exemplo, a Liz, ela explica pra gente na aula, porque não sei se vocês sabem, mas eu já fui aluna dela, né, Liz? Graças a Deus. Ela fala que ela fazia lista de supermercado com os mapas mentais. E é interessante que quando a gente estuda, sabe, Liz, a gente observa, quando a gente está cuidando de uma outra pessoa, e uma do entendimento sistêmico, é que aquilo que a gente vai buscar não só no sistêmico, mas na psicologia também, aquilo que a gente vai buscar como profissão, olha que interessante, como profissão é aquilo que a gente precisa na gente para a nossa melhor condição na vida, por um aprendizado, né? Então, por exemplo, você, eu não sei como é que era a sua vida antes, mas eu tenho certeza que os mapas mentais te deu um grande poder de organização. Nossa, é incrível porque as pessoas me associam muito com organização. Só que se eu virar minha câmera e mostrar o meu ambiente, né, os meus objetos não costumam estar organizados, né? Aí eu fiquei matutando para tentar entender e o que que eu percebi? Eu tenho as minhas informações organizadas. Sim, mas a Isso sim. organização que é interessante. A gente às vezes acha que a organização tem que ser as coisas muito, né? A gente tem por quê? Porque
existe uma crença e uma informação sobre organização para você que você aprendeu lá na sua infância. E tem um óculos que você tem de organização. Eu, por exemplo, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, eu tinha muito problema com o tempo e muita desorganização. Eu era muito desorganizada, né? Mas era mesmo desorganizada, principalmente com o tempo. O que aconteceu? Eu tive que aprender, e aí o que eu percebi? Que não é que eu era só desorganizada, eu fazia muitas coisas e achava que fazer muitas coisas eu estava sendo produtiva. E aí eu ia fazendo muitas coisas em circunstâncias. Por quê? Porque eu via minha mãe e meu pai passar a vida inteira. Então, eu achava que se eu estivesse fazendo bastante coisa, eu estava sendo produtiva. Né? Porque era assim, minha mãe chegava da escola que ela estudava, daí ela ia dar aula, depois meu pai chegava, não sei o que, era aquela confusão e tal, todo mundo sempre apagando incêndio. Eu achava que era assim que funcionava. E aí eu tive que aprender, foi por isso, inclusive, que eu fui atrás de você o ano passado. Eu já te conheci há um tempo, mas eu fui ano passado para fazer o curso. Porque eu tive que aprender na minha mente, criar caminhos neurais diferentes e que doeu, mas doeu. Você acredita que doía mesmo na minha alma o processo? Porque eu estava tirando uma situação e colocando outra, e de uma forma muito rápida. Porque eu precisava estudar muito. E aquilo estava me machucando. Olha que doido, né? E aí eu comecei a olhar para ela, falei, não, eu tenho que aprender. E aí eu fiz muitos exercícios sistêmicos de honrar pai, de honrar mãe, porque isso é um processo, tá? Papai, eu posso ser diferente de você, mamãe, eu posso ser diferente de você, e eu vou estudar, eu vou aprender, né? E aí eu comecei a aprender como que era ser organizada, como que era ter uma agenda, como que era criar um mapa mental e estudar diferente, né? Porque é completamente diferente. Né? Fala um pouquinho aí, como é que é mapa mental na mente da gente que você sabe falar melhor que eu? Para as Então, pessoas que estão esse aqui assistindo. é um exemplo de mapa mental, é que aqui no Instagram o texto fica Uhum. invertido, né? Então, é um drama quando a gente mostra informações, porque aí a gente não consegue ver direito. Deixa eu ver. Aqui, isso. Então, olha só. Então, isso daqui é um mapa mental. Então, é uma anotação não linear. Então, percebe que não é um texto, né? É uma linha debaixo da outra. Ele parte do tema central. A gente divide as informações em categorias. E de cada categoria, a gente vai detalhando, né? E hierarquizando essas informações, de maneira que o que é mais importante, mais relevante, fica próximo do centro. E o que é detalhe vai ficando longe do centro, né? Necessariamente colorido e também, na medida do possível, contendo imagens, símbolos, né? Ilustrações. Então, é uma forma em que a gente trabalha aí os nossos dois lados do cérebro, né? O córtex direito, esquerdo, o lado tanto né, racional como emocional, e de uma maneira assim, lúdica, né? Criativa, que ajuda a melhorar a sua memória, o seu foco, né, a sua organização de informações, né? Então, é nisso que eu lembro que eu organizava encontros, né, de apaixonados por palm tops, né? Então, a gente se reconhecia assim como pessoas assim obcecadas por informações, né? Aí cada informação tinha que estar no lugar certo. E eu dava esses treinamentos, né? Então, o Palm, antigamente, porque assim, eu sou da época da agenda eletrônica, né? Eu sempre usei agenda. Aí, quando migrou da agenda eletrônica Cássio para um Palm Top, que tinha uma canetinha que podia escrever na tela, nossa, eu achava isso o máximo, né? Então, eu gostava tanto que eu fiz o meu curso de certificação em Mind Mapping na Flórida, nos Estados Unidos, no ano de 2000. E na semana seguinte estava acontecendo um Palm Source na Califórnia, no que, né, hoje é chamado de Vale do Silício. Então eu falei, bem, já que eu estou nos Estados Unidos, né, não me custa, né, Um muito pulinho, né? ir lá. E aí foi quando eu conheci eu reencontrei, né, o country manager da Palm no Brasil. Eu falei assim, Liz, o que você está fazendo aqui? Porque era um evento para desenvolvedores, para quem, como fala, trabalhava nesse universo. Eu falei, eu gosto de dar aula, esse que é o meu talento, né? Eu tenho essa habilidade de didática, de pegar né, uma informação, quebrar em pequenos passos e didaticamente explicar, ensinar as pessoas
Mas todo mundo com quem eu conversei falou assim, o quê? Dá aula de Palm Top? Imagina, ele é tão friendly user, ele é tão fácil de usar que dispensa manual, dispensa instrutor. Então eu pensei, eu não sei, né? Porque vender Palm não era a minha praia. E aí ele falou, olha, como a plataforma estava em inglês, ele falou, eu já tive essa demanda. Então, olha, monta o treinamento que eu te indico clientes, né? E aí, outro dia eu postei. Acho que. Ah, tá aqui a apostila. Porque assim, como eu faço mapa mental de tudo, então essa aqui era a apostila, né? Nossa. Do treinamento de Palm Tops e a programação, dá só uma olhada, era em mapa mental, né? Então, aqui eu tinha o treinamento, né, com toda a programação das principais funções de Palm Top. Então, assim, sempre ter as informações organizadas foi algo muito, assim, importante para mim. E como o mapa mental a gente divide em categorias de informações e cada categoria a gente vai hierarquizando, então, assim, o que que é hierarquicamente superior? O que que é detalhe, né? O que que é mais importante, o que que é menos importante. Então, e o que assim mais me ajudou foi desenvolver a visão global, né? Porque meu pai falava que diz que tem tipo uma sala inteira e eu tô preocupada com uma mosca pequenininha que tá voando lá no cantinho da parede, né? E eu perdia a visão das coisas da importância ao que realmente é importante, estava preocupada com um detalhezinho que não tinha importância alguma, né? Então, poder desenvolver essa visão global, né? Entender como que essas informações se relacionam, né? O que que um detalhe tem a ver com outro detalhe, o que que um detalhe tem a ver com o todo. E quando você comenta, né, de que acho que essa nossa maior dor, né, que a gente vai buscar uma solução, vai desenvolver, Uhum. é, na sequência, o que eu desenvolvi foi um planner, né, que é um calendário, né, de parede com visão anual, para ter essa visão do todo também, né, para ver como que um compromisso impacta, né, nos dias anteriores e nos dias seguintes. Então, eu falava, gente, mas se fui eu que escolhi a data, por que que eu escolhi uma data que me deixou assim, sabe, com a corda no pescoço, em que eu não tinha tempo suficiente para fazer as coisas e ficava assim mega exausta. Então eu falava, meu, por que que eu tô fazendo isso comigo? Né? É, Então esse planner foi uma solução para mim. o interessante é que quando você fala assim, né, da pegada do mapa mental, no sentido do aprendizado, porque assim, o que que acontece com a nossa mente que às vezes a gente quer mudar e não consegue, né? Por quê? Porque existe um processo de aprendizado. Não tem como você fazer, por exemplo, eu falo isso muito na terapia. Às vezes as pessoas vai na terapia e começa a olhar só para a questão, só para a questão comportamental. Ah, se eu mudar, se eu for positiva, se eu for não sei o quê, e aí monta, às vezes vai, né? Monta aquilo tudo, monta, e aí e não vai. Primeiro que a pessoa, não é o cognitivo que vai mudar. O que vai fazer a pessoa aprender é o inconsciente. E o que, que acontece com os mapas mentais? Ele faz a gente ter uma visão, que nem você falou, global, e não é uma visão linear. É uma visão de como a mente funciona, porque a mente ela funciona através de significados. É o tempo todo nós já temos um banco de dados de significados, né? Que vem pela sociedade, vem pelo papai, pela mamãe, vem por tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Que nem você falou, organização para mim é de um jeito, para mim é de outro. Papai e mamãe ensinou para você de um jeito, para mim ensinou de outro, né? E tá tudo bem. Uhum. Agora, como é que eu pego uma ferramenta, como é que eu aprendo de uma forma para mudar isso, inclusive nessa situação que a gente está vivendo, que é de ter que estar interagindo com um monte de coisa, com um monte de informação e recebendo um monte de informação, que fica desgastante, né? Uma das principais ferramentas que eu uso hoje, né, é o diagnóstico sistêmico, né, que eu vou até dar uma viradinha aqui para vocês verem, que a gente faz em cima com esses bonequinhos aqui, né? Que aqui não é uma constelação, tá?
ela a partir daqui a gente vai trazer a mente da pessoa. Por isso que eu até quis montar aqui, mais ou menos, para vocês verem, que aqui eu faço mais ou menos que um mapa mental daquilo que realmente está aqui dentro da mente. E aí a pessoa traz isso aqui para mim, né? E a outra ferramenta que é muito interessante, Liz, que são os objetos simbólicos também. Que aí, no caso, eu falo que é um jogo que eu faço com o cliente para que ele possa verificar no inconsciente dele realmente aquilo que é. E que daí é super produtivo. Porque ele fala, nossa, cai insights assim. E o mais interessante de tudo isso, e até não sei se você tem isso daí até para você poder falar para as pessoas que usam o mapa mental e que me ajudou muito também, é que quando a gente aprende, a gente não aprende naquele momento. A gente aprende quando a gente está dormindo. Vai processar, né? Essas Vai informações. processar. Imagina, esses mapas, tinha dia que eu acordava com os mapas mental da Lisa. Acordava, não, sonhava com os mapas. Assim, porque é claro que não é daquele formato, mas parece que as mensagens elas iam se formando, né? E se você olhar, é que eu devia ter feito isso, é que não sei se eu posso fazer, mas se você olhar o processo neural, Liz, de uma sinapse neural, ela parece muito com esses desenhos que você faz, Isso mesmo, verdade. não é? Isso. Então, não tem como. Eu me pego, às vezes, eu não quero fazer todo colorido, porque eu sou muito prática, às vezes eu estou fazendo um rascunho. Quando eu estou vendo, eu estou fazendo um mapa mental. Eu falo, gente, olha aqui, deu um mapa aqui, né? É muito legal isso. Acaba virando um treino. E eu acho que a gente olhar e abrir a nossa mente, a nossa alma, a nossa verdade, nossa vida para o que é novo, sabe? Faz tudo ficar muito leve. Você começa a dar um bom lugar para tudo aquilo, do jeito que é. Né? E aí a gente precisa ter ferramentas para isso. Porque Eu o primeiro processo é um pouco dolorido. Né? A gente falar de terapia e falar de terapia familiar, né? Que não é gostosinho o tempo todo. Mas ele se lembro, torna gostosinho quando você se abre para isso. Pode falar, fala aí, Liz. eu estava numa situação em que eu pensava, gente, eu vou, acho que sentar e chorar. Porque, assim, eu estava numa situação em que eu falei, meu Deus do céu, sabe quando você fala, o que que eu faço? E eu sempre ando, né, com um bloquinho de papel e minimamente, né, uma esferográfica, 4 cores. E eu falava no curso, né, para as pessoas que o mapa mental serve para você solucionar problemas. Aí eu pensei, será? Então, repare, ó, esse aqui, ele cabe aqui, né, na palma da mão. E aí eu tenho assim, anotações, eu vou fazendo para tudo que eu preciso, eu vou, reunião, pendências, eu faço tudo em mapa mental, então eu falo, né? Com um, um bloquinho de papel, né? E uma caneta 4 cores, eu faço, consigo fazer, né? Mapas mentais. E aí, na hora, eu pensei, não, sentar e chorar é uma escolha que eu não vou escolher. Existem outras possibilidades, outras alternativas que no Sim. momento eu não estou enxergando, né? Mas então o que que eu fiz? Eu peguei o bloquinho de papel e literalmente comecei a fazer um brainstorm, sabe? Tipo, jogar todas as ideias no papel. Gente, quando eu vi a oportunidade escancarada na minha frente, eu não acredito que eu estava pensando em sentar e chorar. Eu falei, gente, olha aqui a oportunidade que eu tanto queria na minha vida. Então, o mapa mental, para mim, foi muito terapêutico no momento em que eu estava assim, num sofrimento que eu falei, gente, tinha luz no final do túnel e eu pude tomar uma decisão assim com muita clareza, sabe? Serenidade de que eu estava tomando a decisão certa, né? Então,
Nossa, assim, eu gosto tanto dessa técnica, né, que eu decidi trabalhar com isso, né? E É, faço isso há mais de 2 décadas. o pessoal que está chegando aí, a Pri, a minha professora Carol, e o pessoal chegando aí, sejam todos bem-vindos. Gente, sabe o que é interessante? Você falou para mim uma coisa que, assim, eu nunca tinha falado com essas palavras, mas eu falo para as minhas pacientes, que é o seguinte, eu falo para elas escreverem muito no processo, né? Porque a escrita, ela traz uma visão daquilo que você às vezes não tem consciência. Eu já me peguei, às vezes você acaba até entrando num processo de transe, que é um processo de auto-hipnose, né? Então, quando eu falo assim, coloca uma palavra e a partir dessa palavra começa a escrever. Coloca uma dor, coloca aquilo que né? Porque vai ter dias que às vezes pode dar, no processo terapêutico, às vezes tem catarse, né? E você precisa passar por isso. Sabe? Porque você está mudando e você precisa entender. E olha que interessante, você falou assim, a oportunidade estava na minha frente, eu não conseguia ver. Por quê? Porque tem uma lente que a gente cria e que é uma lente protetora e está tudo certo. A gente não está E, errado, a gente simplesmente está acostumada a caminhar um caminho. E sabe o e que é mais quando, interessante? Esse mesmo caminho. Oi, fala. Pode falar. porque quando tá assim, só no campo das ideias, de maneira assim, nebulosa, é, fica confuso, né? Fica. E quando você escreve, você coloca no papel, você traz clareza. E aí você começa a ver o que uma informação tem a ver com a outra. E aí as ideias uma ideia vai puxando a outra, você vai tendo uma visão que assim é automático, e isso te dá clareza, né? E assim você consegue tomar decisões de Ó, maneira mais assertiva. a Regina está perguntando assim, Liz, como que se pode chegar a esse entendimento? Então, por exemplo, eu tenho um outro case, né, que foi de uma prima que ela estava pensando, né, ela decidiu sair de uma sociedade e a sócia assim, mas e você vai fazer o quê, né? E ela falou assim, não, eu vou, como fala, eu quero assim ajudar mulheres como fala, a conseguir viver, né? Ter uma independência financeira. Então, com isso, para gerar, como fala, riqueza, você precisa vender. E ela tem esse talento natural de vendedora. E aí ela perguntou, mas quem é você para fazer isso? Aí ela parou e pensou, boa pergunta. Aí ela abriu a agenda e, tipo, começou a anotar, né? Quem é ela? Aí ela Nossa, começou a ver, né, toda a carreira que ela desenvolveu, por onde ela trabalhou, o que que ela fez, não sei o quê, né? Quais são os talentos dela, né? O que que ela quer. Ela falou assim, eu sou uma pessoa que tem essa experiência, que trabalhou com não sei quem, que fez não sei o quê, sabe? Eu sou essa pessoa, né? Eu consigo fazer isso. E o que ela percebeu que faltava naquele quebra-cabeças, né? Ela foi atrás de capacitação. Então, nossa, é hoje. exatamente isso que é interessante. Porque existem duas situações, né? Existe a pessoa que ela está no processo interno ainda, que ela não tem nada, não tem nem muitos recursos. E aí, quando ela faz essa tarefa, ela vai olhar, ela vai ver aonde ela está, quais são os recursos que ela precisa, e ela vai. E existe aquela pessoa que ela já fez tanta coisa que ela pode olhar e falar assim: meu Deus, eu já fiz tanto, agora eu preciso fazer, eu preciso entregar. Porque qual que é a grande lei? Não é uma lei de dar e receber? Se eu recebi, porque, gente, quando a gente aprende, a gente está recebendo. A Sim, gente está recebendo do universo, a gente está recebendo da vida informação. E a gente precisa transbordar isso para outras pessoas. Então, a gente precisa devolver. Não necessariamente de graça, só aqui no conteúdo, que hoje em dia é muita moda falar sobre isso. Não, devolver para a vida, devolver em forma de trabalho, em forma de uma terapia, ou de um mapa mental, ou de um curso que eu acredito que você faça, ou qualquer coisa, né? Que você veio aqui para isso. É engraçado que eu tirei algumas cartas, eu até quero aproveitar aqui que me veio para eu ler. E aí caiu uma outra caixinha
das minhas cartinhas sistêmicas aqui. E aí eu guardei a caixinha, aí caiu essa cartinha. Eu vou ler essa cartinha. Eu vou ler as outras se der tempo, mas essa aqui eu quero ler. Que é falando exatamente sobre essa questão que você falou, assim, quem sou eu? Né? E quando essa pessoa se colocou nesse posicionamento de eu sou eu, abriu aí, começou a escrever quem era ela se colocou, eu sou a pessoa mais importante. Então, é uma pergunta, na verdade. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Coloca isso aí no meio de um papel e responde. E aí responde, o que é essa pessoa? Por que você é a pessoa mais importante? E aí, você pode se fazer outra pergunta. Quem deveria ser a pessoa mais importante da sua vida? Eu, na década de 90, tive como fala, descobri aquela literatura dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu gostei tanto que eu bati na porta e fui pedir emprego. E no segundo hábito, fala para você identificar os papéis. E o meu chefe, na época, né, ele estava dando o treinamento, a gente estava na AmCham, na American Chamber of Commerce, e aí eu já ia sair escrevendo. Ele falou assim, Liz, peraí. Porque ele sabia exatamente o que eu estava escrevendo, né? Porque o primeiro papel que eu estava colocando, né? Que era o primeiro papel que eu exercia, era a noiva de fulano de tal, na época, né? E ele falou assim, que não. O primeiro papel que a gente exerce é de sermos nós mesmos, né? Do eu, né? E eu, tipo, eu? Como assim, eu? Né? E a gente esquece, né? Quando a gente entra no avião, tem aquelas instruções de segurança, né? Que se, né, tiver uma despressurização na cabine, que as máscaras vão cair automaticamente. Então, primeiro coloque a máscara Primeiro em eu. você, A para Heloísa até depois colocou botar aqui, ó, os... sou eu, porque eu não, se eu não estiver bem, nada estará exatamente. E a gente só vai conseguir estar a partir de nós com o outro, porque se a gente não existe, o outro também não existe. Para nós não vai existir, nem a gente para ele, entende? Só que são reflexões que a gente vai fazendo à medida que a gente vai entendendo como é que é o processo natural da vida. Né? E essa terapia vai virar uma terapia. Eu vou até escrever, isso vai ser um módulo dos meus atendimentos agora. Né? Quem é você no mapa mental? Faça um mapa mental aí de quem é você. Porque é muito interessante você entender de uma forma que, assim, é você e as suas relações, né? Aquilo que você é, o que você precisa melhorar, o que você não precisa, o que você precisa jogar fora, inclusive, riscar, não lembrar mais, sabe? Porque é interessante assim, mas a gente tem que esquecer o nosso passado, a gente tem que ressignificar, ou não sei o quê. Não, a gente não precisa fazer nada disso. A gente só precisa olhar e saber que ele está lá atrás e que foi por causa dele que eu cheguei até aqui hoje. Se eu não tivesse passado todos os meus perrengues e todas as minhas vitórias, eu não seria quem eu sou. Verdade. Né? E se a minha família não fosse exatamente como ela foi, se o meu pai não tivesse atravessado, talvez naquele dia, naquele lugar, depois chegado, visto minha mãe, nananana, talvez eu não estaria aqui. Se minha mãe não tivesse aceitado me colocar no mundo, ter se disponibilizado do corpo dela do jeito que foi, cada um tem a sua história, né? Eu tô só inventando algumas, do jeito que foi, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a minha mãe não me queria. A consciência dela, a mulher que ela era naquele dia, naquele momento, naquilo que ela estava passando, talvez ela não queria o que era fora, mas o que era interno dela, ela queria. Inconscientemente, ela queria. Porque senão o corpo dela nem permitia que você viesse ao mundo. Então, a gente vai começando a entender as coisas, né? As histórias. Todas as guerras. Eu sou descendente de espanhol. Meu pai é nordestino. Por lado da minha mãe, né? São espanhóis. Então, minha avó veio na barriga da minha bisavó. Imagina vendo um monte de situações aquele bebezinho lá dentro já vivendo aquelas coisas, né? Aí a minha mãe veio de 1,5 kg
sabe? Minha mãe nasceu com 1,5 kg de uma mulher que teve rubéola. Aí minha mãe fala assim, ela não fala, ela não tem a noção de falar assim, de saber de uma forma sistêmica, até porque minha mãe é evangélica, ela não entende, não quer entender muito essas coisas, é dela isso. Mas ela entende dentro do contexto amoroso e religioso que ela criou. Então ela falou assim, minha mãe ela não me queria, até porque ela nem podia me querer direito. Então ela sabe, ela tem lá um sentimento dentro dela, só que ela compreende, ela aprendeu a compreender, né? E aí aquilo também passa para mim, porque aquela mulher, ela não teve aquela mãe que foi tão maravilhosa, ela não aprendeu, ela conseguiu fazer aquilo que ela deu conta para mim. Aí eu tenho um pai que é filho que veio lá naquele, como é que fala, aqueles caminhão que vem do Nordeste lá, pau de arara, né, que fala, vem no pau de arara, né, batendo cabeça, não sei o que, chega aqui, meu pai é cearense, e vive e tal, e a mãe vai, que a mãe volta, e passou por um monte de coisa, e de repente eles tiveram que fazer coisas na vida deles para eles poderem continuar vivendo. E tá tudo bem. Eles deram conta, eu tô aqui, linda, maravilhosa, inteligente, né? E aí a gente vai olhando para a vida e a gente fala assim, nossa, quando eu preciso de força, é só eu fechar os olhos e saber que esse povo teve força. E eu recebo essa força, né? E aí, sabe, Liz, isso aconteceu há pouco tempo, foi muito tempo, não. Quando eu entrei realmente de cabeça na sistêmica, entendendo a vida dessa forma, e aí eu fui buscar e ressignificar não, que eu não gosto muito dessa palavra. Eu fui dar um novo olhar para toda a minha família, principalmente para o meu pai e para minha mãe. E o mais interessante foi perceber, quando eu realmente me liberei para isso, ver a minha mãe, principalmente a minha mãe, porque geralmente a maioria das pessoas, gente, eu posso dizer para vocês, 99,9% das pessoas têm questões com a mãe, porque é uma questão inclusive biológica. E aí isso daí a gente pode até fazer uma live um dia, vocês podem até entrar lá que tem algum conteúdo também que eu explico lá no meu canal, lá no meu Instagram. É uma questão biológica, né? Uma questão de como a gente é formado. Então essa mãe é uma simbiose, então a gente sempre vai ter uma questão com ela. E quando eu olhei para minha mãe com esse olhar de que ela era tão vulnerável, ela ficou tão bonita na minha frente e me deu uma leveza tão grande no meu corpo que eu falei, gente, é esse o segredo. Por isso que eu venho cuidando já há tanto tempo de questões familiares. Eu me lembro que quando eu comecei lá atrás eu acho que eu estava começando com cabelo, né? Eu já gostava muito de pessoas, tal. As pessoas já vinham com esses questionamentos para mim na cadeira, né? Teve uma vez que eu não era nem cabeleireira ainda, eu tive ter 20 e poucos anos, uma pessoa me fez uma pergunta familiar assim, que eu era vendedora na rua. Eu falei, gente, como é que ela acha que eu posso resolver o problema dela? Né? E aí ela era uma pessoa muito humilde e tal. E eu falei, gente, é isso, sabe? Eu até naquela época pensei em fazer psicologia, que engraçado. Depois eu acabei me envolvendo nas minhas questões de família, fui fazer minha família, construir minha família, tive meu filho e tal, e aí enveredei e acabei chegando em terapia. Então, aquilo que você veio ser, ela vai bater na sua porta várias vezes, né? Então, a gente tem que aproveitar. E hoje em dia a gente tem ferramentas maravilhosas, como o mapa mental aí, né, que a Liz tem para entregar para a gente. E Liz, você está com alguma coisa aí de novidade aí para a galera, para saber como é que pode ser? Com isso que você acabou de falar, gente, olha só, porque quando, como fala, um pouquinho mais de 3 décadas atrás, eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos e voltei fluente, né? O meu diploma de segundo grau não foi, a princípio, aceito, porque, imagine, naquela época era muito raro as pessoas fazerem intercâmbio. E a Secretaria de Ensino levou muitos meses para decidir o que fazer comigo, né? E a decisão final deles foi de que eu não podia me formar 6 meses antes que meus colegas. Então, que eu precisava cumprir uma carga horária de 6 meses para ter o meu diploma estrangeiro, né, reconhecido. Então, assim, eu voltei em julho, nas férias de julho, e eles me deram a resposta em novembro. Eu falei, ótimo, né? Agora, tipo, eu podia ter aproveitado aqueles 6 meses, né? E perdi, então no ano seguinte eu fiz
o terceiro colegial de novo, né? E o cursinho. E quando eu prestei o vestibular, eu sempre quis ser professora, sempre, sempre, sempre. Né? Então, desde pequena, a professora jogava o giz, né? O toquinho de giz na lixeira, eu ia lá procurar e pegava lá o toquinho de giz para dar aula para as minhas bonecas quando voltava para casa. E como eu voltei fluente em inglês, eu não consegui mais fazer cursos de inglês aqui. Né? Todos que eu fazia, tipo, não eram mais desafiadores, sabe? Tipo, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Então, foi quando me convidaram para dar aula. Aí eu ficava, eu? Quem sou eu para dar aula, né? Eu Faz era, mal. era, eu era muito nova, né? E aí eles falaram assim, não, mas pelo menos em inglês você já sabe mais que muita gente. Isso é verdade. Né? Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei letras e direito. E, né, eu criei assim uma crença para mim de que se eu fizesse letras e virasse uma English teacher, que seria algo absolutamente natural, né, de desenvolvimento da minha vida, eu achava que eu ia depender do meu pai ou de um marido para me sustentar, porque né, a profissão de professora não é assim uma profissão assim reconhecida. Aí eu pensei, puxa, se eu fizer direito, né, virar uma doutora advogada e depois dar aula por hobby, né? Né, eu achava que era uma profissão muito mais rentável, né, socialmente mais com maior reconhecimento. E adivinha, né? Eu fui indo primeiro, segundo, terceiro, quando chegou no quarto ano, eu falava, gente, isso aqui não é para mim, não é para mim, não é para mim. E aí, quando eu fui começar o quinto ano da faculdade, eu decidi largar o direito, né? Aí quem é que me deixa largar a essa altura do campeonato, né? Eu falei, não, agora você se forma, depois faz o que você quiser. E foi no último ano da faculdade que eu descobri os mapas mentais. E foi aí que eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias. Tirei 10, tirei diploma, passei da primeira fase da OAB. E não é que agora eu estou voltando a Do dar aulas inglês. de inglês. Eu não acreditei. Faz 3 semanas, né, que eu resolvi unir essas duas expertises. Né? Sensacional, vou Então, fazer com você isso aí agora. Sobre inglês. então, eu estou unindo as minhas 3 Eu vou décadas ser de um case de muito fluência. sucesso, porque eu sou péssima em inglês. Então, eu estou assim, unindo as minhas 3 décadas de fluência em inglês com as minhas 2 décadas, né, de experiência em mapas mentais. Aí, juntando isso daí, nesse sábado, que vai ser dia 15, aquelas, né, olhando para o meu planner, né, Uhum. dia Dia 15 15, de exatamente. maio, Isso. né, que nós estamos no ano de 2021, então 15 de maio, sábado às 15 horas, dia 15 às 15, né? Eu vou dar um mini workshop de como estudar inglês através dessa técnica aqui dos mapas mentais. Né? Então, eu estou assim, cobrando um valor simbólico de R$ 27. Quem quiser se inscrever, é só clicar no link da minha bio, que tem lá o mini workshop. E assim, eu estou voltando a dar aulas de inglês. Eu estou Que achando assim, linda! E qualquer voltar. idade pode fazer, Liz, assim, de 20, que nem eu tenho Sim, meu filho sim. de A 6 princípio anos. é voltado para adultos, né? Eu tenho algumas mães, pais que me consultaram, que têm filhos que ainda são crianças, são adolescentes. Eu falo, olha, a princípio o conteúdo é para adulto, né? O ideal é que esse pai, essa mãe assista para adaptar para Ah, as mas um menino crianças. de 16 anos pode fazer, né? Assim, Com 15, certeza, 16 anos que já sim, tem a mente. sim, Se bem que, assim, né? Para já. mim, na minha concepção, 15, 16 anos já é adulto. Ele só é um jovem adulto, então dá para fazer. Que legal, Liz! Que lindo! E foi com essa Parabéns! idade que eu fui para os Estados Unidos. Aí aprendi a dirigir, né? Falei, nossa, foi assim como fala, um milestone, né? Foi um marco na minha vida ter feito intercâmbio. Eu sou uma pessoa antes, uma E outra você vê pessoa. que interessante, né? A gente já fez um processo terapêutico, você já fez comigo, né? E aí a gente olha para a vida e a gente realmente é aquilo, né? Eu vou fazer aquilo que eu vim fazer aqui. A sua essência, ela fala isso para você. E ela vai te levar nisso. Por mais que você, às vezes, brigue, e às vezes não,
Mas só vai ser não quando você está anestesiado. Quando você está completamente anestesiado. E aí, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Que faz com que realmente o planeta e a Terra inteiro, e aí eu vou falar um pouco de quântica agora, que é esse movimento quântico mesmo, de que a gente tem que estar aqui na vida trazendo uma energia para ser feliz, né? Para ser realizado, para servir aquilo que viemos servir. Se a gente não estiver nesse caminho, a gente vai adoecer. Ou a gente vai simplesmente fazer a passagem, né? Que é meio complexo falar sobre isso, assim, né? Numa live que a gente está falando de mapas mentais e de família. Mas é a realidade. E a gente começa a olhar e fala, nossa, Liz, você voltou a uma coisa que é de 20 anos, né? Mais ou menos. Vai fazer mais de 20 anos. É impressionante. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô voltando às minhas origens. E olha que engraçado, eu falei uma história que eu nem sabia que você ia me falar isso, porque eu vi que você estava falando de mapa mental, mas eu pensei que fosse outra coisa. Que eu falei de uma história de uma pessoa que falou para mim lá foi 25 anos, eu tinha 20 anos, né? E eu não enxergava também. Eu fui fazer visagismo, que tem a ver com você entender a cabeça da pessoa, mas você não, né? E era uma sede de tentar entender a cabeça e a mente humana, né? De uma forma. E eu lembro que o ano retrasado, quando eu fiz coaching, apareceu uma imagem na minha frente falando sobre identidade, autoimagem, não sei o quê. E eu falei, cara, por que eu não fui fazer psicologia? E tinha a ver com psicologia. Por que eu não fui fazer psicologia em vez de passar por tudo? Cara, quando eu falo cara, eu tô falando com Deus, tá, gente? Que eu sou dessas. Aí a resposta foi imediata, assim, tipo assim, porque você não veio aqui falar sobre essa psicologia. Você veio falar sobre a vida real, né? É trazer o cabra, a pessoa, para a vida real. E que isso é sistêmico, isso não é só uma parte da mente, ele é um todo. Entende? Então, às vezes é mais complicado mesmo, e tá tudo bem. E como foi com você? Porque se você fizesse lá atrás a história do inglês, olha que louco, gente. Você não teria passado pelos mapas mentais, não teria tido o sucesso maravilhoso que foi passar na faculdade, você ser a experiência de você mesmo. E você ser a sua própria experiência quando você está ensinando alguma coisa para alguém, isso ninguém te tira. Você acaba sendo, por isso que eu falo quando as pessoas vêm fazer terapia comigo. Vem comigo, porque eu sei aonde eu posso te levar, porque eu fui lá. E como essa questão, né, dessa terapia sistêmica, desse campo Morfogenético ou mórfico, tanto faz. Os morfogenético, dois a né, gente usa. de como você capta essas informações sem elas serem ditas, mostradas, porque anos depois, assim, porque durante muitos anos eu fiquei me questionando por que eu fui fazer direito, né? De tantas opções que existiam, por que eu fui escolher direito? Porque isso nunca estava em mim, isso nunca teve a ver comigo, né? E eu ficava assim, por que, sabe? Eu achei uma escolha que eu falava assim, porque se eu tivesse estado na dúvida entre pedagogia e letras, eu acho que até faz sentido, porque eu sempre gostei de dar aula. Uhum. Agora, eu ter escolhido direito foi algo que, para mim, durante muito tempo, eu assim, não entendo por que eu fiz essa escolha. Essa escolha, para mim, não fazia sentido. Gente, anos depois que eu fui descobrir que minha mãe queria ter feito direito. E ela nunca tinha falado para mim, nunca ninguém tinha dito. Então, eu inconscientemente realizei o sonho dela. Que eu falei, gente, Você me permite fazer um exercício com você, então? claro, por favor, Ao vivo? estou à disposição. Vamos lá? Sim. Todo mundo, se quiser pegar aí nessa viagem, nessa viagem não, nesse momento aqui, né? Pegar essa rabeira aí nesse exercício, que vai ser muito legal. Respira fundo, Liz. Isso. Fecha os olhos 1 minuto.
Fala assim, querida mamãe, Querida mamãe, por você por você e para você, e para você, eu escolhi o direito. eu escolhi o direito. Como é para você falar isso? Nossa, como fala, mais leve, é, porque eu falo, É gente, verdadeiro, foram, né? É sim, verdadeiro. foram 5 mais longos anos da minha vida, né? E aí que foi essa, né? Entre decidir entre a razão e a emoção, né? Emoção, razão, e eu acabei escolhendo por algo que para mim nunca fez sentido, né? E eu fui me arrastando, né? A inércia vai te fazendo levar um dia depois do outro, pra gente, mas isso não tem a ver comigo, isso não é para mim, eu não me vejo nesse mundo. Sabe, até que uma hora assim tava tão insuportável que eu falei, eu desisto, não aguento mais, Então né? vamos libertar isso para que toda a sua toda esse novo caminho agora que você está me revelando aqui para nós, para todos nós aqui, que é essa nova junção, né, daquilo que você realmente é e que só você sabe o quanto foi caminhar para isso. Hum, Então, coloca assim a mão no teu coração e fala assim, querida mamãe. eu vou chamar de mami, que é assim que eu costumo chamar minha Isso, mãe, isso, querida mami. mami, isso. Muito obrigada. Muito Muito obrigada. obrigada, muito obrigada. Mas agora eu tomo as minhas escolhas. Agora eu tomo as minhas escolhas. Eu sou adulta, Eu sou adulta, eu recebo todo o seu amor. eu recebo todo o seu amor. Isso. Eu aceito como foi. Eu aceito como foi. Fez parte da minha história. Fez parte da minha história. Eu levo comigo, Eu levo comigo, dentro de mim, dentro de mim, como um aprendizado. como um aprendizado. Mas agora Mas agora eu faço uma história bonita com isso. eu faço uma história bonita com isso. Isso. Se imagina indo para a vida, caminhando e seguindo. Isso. Nossa, eu acho lindo essas. Eu não sei como que vocês chamam tecnicamente, mas sabe essas Esses frases, né? movimentos, né? Esses Esses movimentos. movimentos, né, que a gente, essas curas que são feitas na terapia sistêmica familiar, que é incrível. A primeira vez que eu fiz a constelação familiar, nossa, tipo, tudo errado, sabe? A ordem, né? Os lugares, eu falava assim, gente, não é à toa, assim, tipo, tava tudo no lugar errado. A questão do pertencimento, do dar e receber. Então, como a gente inconscientemente vai fazendo muita coisa errada, né? E vai criando É que, assim na verdade, eu não gosto. A palavra errada é muito pesada, sabe, Liz? Eu acho que é aquilo que a gente deu conta de fazer. E que, na hum, verdade, ela vem para a gente poder ser aquilo que a gente veio ser lá na frente. Está tudo certo. A gente sempre tem que lembrar de dar um bom lugar para tudo aquilo, né? E tem um grande motivo, que é o pertencer à sua mãe, que você escolheu ser advogada. Isso é maravilhoso, é por amor. Mas está tudo bem também quando você fala, mãe, acabou. Agora eu vou para o meu lugar de filha. E aí eu vou ser aquilo que eu tenho que ser, no meu lugar. Porque quando você está no seu lugar, lá na sua família de origem, você está no seu lugar na vida. E a nossa mãe é a representação do nosso sucesso. Quando a gente está bem com ela. Quando a gente olha para ela, quando eu falo assim, agora está parecendo até uma doideira. Eu sempre vejo a imagem do rostinho da minha mãe numa conversa que a gente teve há pouco tempo. E isso enche meu coração de alegria. E me possibilita, me dá força para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer com várias pessoas, porque as pessoas elas estão sofrendo, infelizmente. verdade. Muito, muito, né? E a gente veio aqui para ser feliz, para a gente se realizar. Sábado vai ter um workshop, vai ser um sucesso, eu tenho certeza disso. E que nada é por acaso. Que bom que eu tô aqui. Que bom que você está aqui na minha vida. Gratidão.
Nossa, eu que agradeço, porque assim, foi um convite surpresa, né? É E a gente e aconteceu. a coisa de Alessandra, né? Assim mesmo. E para te contratar, Ale, como que você trabalha? Eu tenho a minha terapia, que assim, agora se você pode entrar lá na minha bio também, tem lá meus contatos, lá tem o meu Linktree, aí você me acessa pelo WhatsApp e é só me chamar. Tá? Ou até mesmo pelo próprio direct também. Ah, Lê, eu quero falar com você, estou querendo ver algumas terapias. Tá? Então, assim, eu geralmente atendo de 3 formas, que é com a constelação familiar, né? Que eu sou consteladora. Tudo online, tá, gente? Hoje em dia dá para fazer tudo online. E eu tenho a terapia, que é a terapia integral sistêmica, que são 6 sessões que eu fecho um pacote. Né? E tenho também um aconselhamento sistêmico que eu falo, que é o quê? Integral sistêmico, tá? Que eu faço um diagnóstico com os bonecos e aí a gente consegue entender como é que está essa mente. Às vezes a pessoa fala, não, só quero olhar para isso, sabe? Um investimento bem menor e dá para ela ter uma visão daquilo que ela precisa olhar. Geralmente as pessoas fazem isso quando elas estão bem perdidas e aí depois de uns 15, 20, 30 dias que ela decantou tudo isso, ela volta e a gente faz ou uma constelação ou faz a terapia, que dá para a pessoa olhar para aquilo. Mas é muito importante, gente, é muito importante a gente olhar para as nossas dores. Sim. Sabe? Às vezes você está com uma questão assim financeira que você fala, nossa, eu não consigo sair do lugar. Invista em você. Antes de qualquer coisa, invista. Às vezes é uma questão familiar com o filho, às vezes seu filho está gritando para você em algum processo que você precisa resolver. Né? Principalmente filhos com menos de 15 anos. Né? Questões de patologia, alguma coisa que está vindo de repetição de alergia, repetição de coisas assim que você fala, nossa, por que está acontecendo isso? E aí a Lu tá chamando eu amadas. Então, assim, olha para isso, olha para sua vida, né? E se joga, sabe? Se joga no autoconhecimento, se joga naquilo que você precisa fazer. E assim, a minha terapia, diferente de algumas terapias, Liz, ela é muito pontuada em você não precisar sofrer para descobrir, sabe? Hum, Eu sofri muito no meu primeiro processo de autoconhecimento, sofri muito mesmo, assim, sabe? Foi muito dolorido, né? Eu perdi, inclusive, dinheiro. Não dinheiro com as pessoas que estavam fazendo terapia, dinheiro porque eu não conseguia me desenvolver. Porque eu comecei, né? Então, eu falo, cara, eu acho que eu tenho uma ferramenta que eu consigo fazer as pessoas se trabalhar muito rápido, sabe? O objeto simbólico, ele traz uma reflexão para as pessoas, assim, e aí eu uso, nessas terapias eu uso tudo, eu uso a hipnose, porque hum. a auto-hipnose é um processo natural da mente, então a gente tem que entender isso. Por exemplo, você entrou aqui em auto-hipnose várias vezes aqui comigo. É um processo natural, né? A constelação familiar sistêmica, ela entra também na terapia. Entra os jogos de cognição para a pessoa poder realmente mexer lá nas sinapses neurais, no comportamento, quando eu uso ou o mapa mental, ou outras ferramentas que eu trago também, que é de treinamento. Porque você se autoconhecer e você mudar é um treinamento, é um processo. É isso. Muito Processo obrigada, contínuo. linda. Ai, que máximo. E para quem assim, né, quiser se aprofundar e aprender mais sobre mapas mentais, eu também tô com a turma aberta, a turma 10. Esse daqui é o, como fala, o plano de aula, né, dos nossos quadros bônus que eu ofereço, né, de 4 aulas ao vivo. E as 2 últimas aulas vão ser nas próximas 2 semanas, né? A gente vai ter o foco de mapas mentais nos estudos e no trabalho. Então, quem quiser fazer inscrição para a turma 10 ainda dá tempo. O link também está na bio. Também tá. Então, sigam aqui a Ale Araújo, uma super terapeuta. Eu que Gratidão, agradeço. Ale, pelo seu tempo, né, por compartilhar tantas informações. Um beijo aqui para a querida doutora Luciana Schiavini, que é dentista lá de Toledo, do oeste do Paraná. A gente ainda vai fazer uma live juntas
né, sobre mapas mentais para dentistas. Então, a todos que estão assistindo ao vivo, gratidão pela atenção, quem estiver assistindo gravado também, e, nossa, preciosa, Ale, eu agradeço imensamente a Ale Araújo aqui, terapeuta. Procurem por ela, porque olha, se a gente não resolver esse nosso, né, tudo que a gente tem que, né, desenrolar, a gente não consegue fluir. Então, super recomendo. Eu já fiz sessões com a Ale Araújo e recomendo. Ai, querida. Obrigada, Um querida. beijo, minha querida. Obrigada. Fica com Gratidão. Deus. Eu que agradeço. Grande beijo. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.